né? E aí eu pedi para a Maria Lúcia também o telefone do Belon. Bom, então, aí eu e o Eduardo ficamos. Bom, vamos fazer um encontro? Vamos chamar o professor Belon para entrar nesse grupo? Vamos. Aí ele falou, bom, como ele estava fazendo mestrado na geografia, trabalhava no laboratório da geografia, lá no mestrado, eu vou ver com a professora de geografia, a professora dele, que era a orientadora dele, para ver se ela arranja o espaço da geografia. Aí eu falei assim, vou pedir então para a Marta Rossetti, que era uma outra professora amiga minha também do comitê, conseguir o espaço do IEP, que ela era a diretora do IEP. Bom, aí eu fiquei, bom, e eu vou também atrás do Bellomo para ver se ele quer participar. Bom, qual foi a minha surpresa e o meu espanto quando ele virou e disse assim para mim, não, Marilisa, não só terminei o mestrado, como eu tenho um grupo de alunos que, além de almoçar comigo, uma vez por semana, naquele restaurante lindo, maravilhoso da PUC, como é que se diz? Nós fazemos uma pesquisa aqui na PUC, né, que é consolidada, e podemos, então, também participar o grupo todo. Haja visto que em 2006 o evento foi aqui, na PUC, com esse grupo do Bellomo. Bom, deu tudo certo, ficamos muito felizes. A Elisena falou que tinha 32 apresentações, é isso? Bom, e houve também uma conferência do professor Dr. José Pereira Queiroz Neto, da USP. Isso aí depois o Eduardo vai falar os detalhes. Bom, a sistemática que nós utilizamos naquela época é mais ou menos a mesma dessa. Sempre tem um conferencista, sempre tem mesas de trabalho e comunicações, que agora vocês estão vendo que ampliou para 2 salas. Sempre teve exposições, uma pelo menos no mínimo, e sempre uma visita guiada ao cemitério. No caso desse primeiro encontro, a nossa visita guiada foi no cemitério da Consolação. Como eu vejo a ABEC hoje, né? Eu acho que assim, a associação cresceu bastante. As primeiras pessoas que participaram, hoje, a maioria delas são doutoras, quer dizer que se preocuparam em qualificar mais ainda nesse trabalho de pesquisa, isso é muito bom. Procuramos fazer encontros em várias partes do país para conhecer mais cemitérios. Então, vamos dizer, nesse tempo todo, né, em 9 encontros, nós ampliamos a visão desses locais. Bom, o lugar dentro disso foi Salvador. Então, eu acho que assim, temos que chegar melhor, né, na região, fazer eventos na região Nordeste, na região Norte, mesmo a contragosto da política atual, né? Mas temos que tentar. Somos uma associação pobre, que sempre dependemos de outra entidade em cada lugar que a gente vai, para nos ajudar a realização do evento. No caso, esse ano aqui, foi a ajuda da Santa Casa, né? Da outra vez, foi a ajuda da PUC, né? Mas, assim, no fundo, todas as associações são mais ou menos do mesmo jeito, né? Em maior ou menor grau, sempre a dificuldade econômica é muito grande, né? Agora, o que me dá muita tristeza hoje é porque você vê, nós temos já alguns doutores, né? Aqui, por exemplo, tem a Maristela, tem a Alcione, nós tínhamos o Ricardo, do Rio de Janeiro, que faz tempo que ele não aparece, e que a Elisiana, e que, infelizmente, eles não estão lecionando na Universidade Federal. Porque a Marcelina está estadual, né, Marcelina? Então, mas não estando numa universidade, a Alcineia também não está na universidade, a Heloína de São Paulo, que mais? Assim, tem muito. O Eduardo, que fez doutorado de Piracicaba também, que não está na universidade. E aí eu fico muito triste, porque dificulta, por exemplo, ter mais discípulos para poder orientar mais essa questão cemiterial, né? Que isso também tem a ver com a realidade brasileira, né?
Obrigada, gente. Bom dia a todos. Também gostaria de agradecer na figura da professora Vera aí a convite da Santa Casa, também da Elisiana, né, que lembrou dos irmãos mais pobres aí, para convidar para cá também, né. Também muito honrado aqui, feliz por estar revendo o Beloma aqui depois de tanto tempo, né. Não morremos. Não. Não somos objeto de pesquisa. Ainda não. Bom, então, gente, a Elisiana pediu para que fizesse uma trajetória pessoal primeiro e depois um pouquinho do primeiro encontro, né, o histórico. Então, eu iniciei nos anos 90 a pesquisar, né, e eu era morador próximo do cemitério da Vila Formosa e cursava geografia, e em 96 teve o Encontro Nacional de Geógrafos que eu fui lá em Pernambuco. E tinha uma professora da Federal do Ceará, Maria Cléia Lustosa, que pesquisava higienismo, né? E eu falei, não, então é possível eu estudar o cemitério. E o que depois nas leituras teóricas, eu me baseei muito no Henri Lefebvre, no livro A Produção do Espaço, que analisava a produção do espaço como se fosse a produção de uma caneta, de um copo, né? E ele fazia uma tríade para você analisar a questão espacial, né? O vivido, o percebido e o concebido. E eu percebia que concebido é a concepção, né? O fim que o espaço é construído, né? Então, o supermercado é construído para venda de produtos e assim vai. O percebido são as representações, né? Como você percebe o espaço. E o vivido, na visão do Lefebvre, é a vivência que o ser humano tem, mas sobrepujando aí a intencionalidade dada àquele espaço. Você vai no mercado aí para brincar de pega-pega. Então esse é o vivido, porque o mercado é para comprar coisas, né? Então você vai lá para brincar, então você está se opondo à concepção daquele espaço ali. Então eu me concentrei, lógico que eles são indissociáveis, né? É uma tríade, mas não dá para você separar. Mas eu me concentrei mais no vivido do cemitério. Quais eram os usos espaciais do cemitério que não ligados ao concebido, que seria o sepultamento, o velamento e a visitação. E aí eu fui ver que as pessoas usavam lá para empinar pipa, soltar balão, uso de drogas, os góticos, sexo no cemitério, aprendi a dirigir, né? Então, era um espaço utilizado para outros fins. Então, esse foi o meu primeiro trabalho. Aí, no segundo, na dissertação de mestrado, eu trabalhei com o concebido, com a criação de cemitérios, né? Com foco na doação de terrenos para a construção de cemitérios, com o intuito de valorizar, né, a área envoltória do cemitério. Então, início aí do século XX, grandes estoquistas de terras, eles doavam o terreno, o centro do terreno deles, para cemitério. Com isso, a municipalidade trazia a infraestrutura, as vias, a iluminação, o bonde, e valorizava o entorno, né? Então, o cemitério era uma fonte de atração da valorização do espaço, né? Então, esse foi o segundo trabalho. E o terceiro trabalho ficou inconcluso aí, que seria as representações, né, iconografia, seria o percebido na parte cemiterial interna mesmo, né, nos símbolos aí. Bom, sobre o encontro, como é que foi a história do encontro? Como a Maria Elisa já comentou, eu fui em Quito em 2000 para o Congresso Ibero-Americano e fiquei com aquela coisa na cabeça, né, de tentar fundar uma associação brasileira. Aí teve esse evento da ANPAP em 2002, foi isso, né? 2002. E aí eu fui lá conhecer a Maria Luísa e... Maria Elisa. Porque eu tenho muita Maria Luísa na minha vida, né? Aí eu fui lá falar com a Maria Elisa sobre a questão de fundar uma associação, de fazer um congresso e tal, né? E aí o que aconteceu? Nós começamos a montar um grupo. Na época não era Orkut, era Orkut.
E aí montamos o Yahoo Grupos, é uma rede social do passado aí. E aí chamamos aí o pessoal do Belomo, Maria Elisa também, mais alguém aí, não lembro agora de todos, o pessoal de Ribeirão Preto, também turismo, né? Bom, montamos esse chat aí e tal, e aí fomos fazer o primeiro encontro. E foi uma dificuldade muito grande, né? Até comentando o que a Maria Elisa falou, eu chamei para a conferência o professor José de Souza Martins, né? Sociólogo, e ele é meio estrela, assim, né? Ele é amigo lá do Fernando Henrique, do grupo do Fernando Henrique, do Florestan Fernandes e tal. E ele falou assim para a professora de geografia se eu queria fazer escada acadêmica a partir do nome dele. Você pode uma coisa dessa, né? Aí eu falei, não, deixa quieto esse camarada aí. Aí tinha um cara de solos lá no departamento, tinha feito em Piracicaba, lá no Exalc, um cara bom, né, gente boa, que era o Queiroz. E aí eu chamei ele para fazer a conferência. E foi muito boa, né? Muito boa, que não era um cara da área, mas se pronunciou legal sobre a questão dos cemitérios, né? E o evento foi dia 19 de novembro, né? E eu defendi a dissertação em 4 de novembro. Então foi corrida, porque nós não tínhamos apoio de ninguém, né? E até agora vem o fato aí, que é essa novidade para você também, Elisa. A Marta Rossetti, que foi nossa base lá no IEB, nessas visitas que eu fazia aí na universidade, privada e tal, eu levava nos crematórios também, né? E aquela coisa, né? E aquela dúvida, e não queima os dois corpos juntos, como é que é a cinza? Eu falei, não, tem um refratário com o nome da pessoa, né? Aí eu abria sempre a geladeira do crematório para mostrar, né, o corpo e tal, falar do marca-passo, que é retirado, porque explode, né, quando você tem a queima do corpo, etc e tal. E na hora que eu abri, eu fui ler para a molecada, né, para os alunos, e estava lá o nome da mulher, Marta Rossetti Batista. Eu falei, tomei um choque na hora, né? Eu falei, a professora que me ajudou a organizar o encontro, né? Isso era aquela descontração, né, para o cemitério, você que dá uma brincadinha, né, descontrair. Na hora que eu olhei o refratório, estava o nome da mulher. Aí, em plena visita do crematório, encontrei a mulher deitada lá dentro da geladeira. Então, as pesquisas cemiteriais têm essas coisas interessantes, né? Essas coincidências aí. Esse making off é muito interessante, né? O Belomo também, na época, me falava que eles iam para os interiores aí do Rio Grande do Sul, andava dentro de funerária, né? Então, é interessante esse making off da pesquisa. Acho que é isso aí, a gente abre para debate, não sei também que vai ser aí. Ah, não, o Belomo vai falar isso. Deixa eu só completar. O Eduardo, ele fez a pesquisa no cemitério Vila Formosa, de São Paulo, que é o maior cemitério da cidade de São Paulo, né? E eu fiz a pesquisa em Ribeirão Preto, com os marmoristas de Ribeirão Preto, que o que era prioritário na época, no período da Primeira República, era a construção de túmulo desses marmoristas em Ribeirão Preto e região. Então, é um trabalho bem regional, que eu fiz na época, e vou fazer uma divulgação aqui, meu livro e meu catálogo está aí para venda. Aproveitar, o Eduardo não trouxe o dele, e agora trouxe? Ah, bom, então ele trouxe também. E agora nós vamos passar para o professor Belomo. Pessoal, é um grande prazer eu estar de volta nesses encontros, né? Provavelmente eu estou com 84 anos, então acho que daqui a 2 anos eu não vou estar mais por aí. Eu acho que a minha presença vai ser a última vez que eu vou poder comparecer pessoalmente. Porque sabe como é que é, né? 84 anos, na minha família, só um passou dos 84. Então, eu não tenho muitas perspectivas, né? Mas estou remando, né? Estou remando. Então, a gente vai levando. Eu espero que eu talvez consiga estar de volta em 86. A Elisa vai me ajudar. Com as orações, porque só assim. Mas acontece o seguinte, olha, eu vou pedir desculpa para vocês, porque a minha passagem por aqui hoje vai ter que ser muito rápida. Eu fiz questão de vir porque
é um encontro que eu prezo muito, né? E esse nosso encontro é muito enriquecedor, a gente aprende, sempre a gente fica mais rico, né? Em nossos encontros. Infelizmente eu tô com muito problema nesse momento, tá? O meu netinho com 4 anos está com leucemia, ficou isolado 40 dias, agora está em casa, está se recuperando. A minha esposa ficou completamente louca, está internada no hospital, está com demência profunda. Então eu estou numa situação muito difícil. Por isso que a minha passagem por aqui, assim, vai ser rápida, mas eu fiz questão de vir, porque eu prezo muito esse nosso encontro. E eu vou fazer uma retrospectiva rapidinha, não muito rápida, né? Como é que surgiu essa história da pesquisa cemiterial? Na verdade, a minha pesquisa da dissertação de mestrado não era cemitério, era a imprensa farroupilha, naquele período da Revolução Farroupilha, a imprensa naquele período. Essa era a minha dissertação de mestrado. Só que eu pesquisava em arquivos, em museus, né? E a pesquisa não evoluía, porque era difícil, os jornais estavam de difícil acesso, e quando eu começava a pesquisar, terminava o horário, o museu fechava, eu tinha que ir embora. Aí eu pensei assim, bom, agora eu vou fazer o seguinte, nas férias eu vou a Piratini, lá tem um arquivo gigantesco da Revolução Farroupilha, eu vou pesquisar lá em Piratini, tá? Só que eu cheguei em Piratini nas férias e estava tudo em férias coletivas, então não pude fazer pesquisa nenhuma. Aí eu digo, não, agora encerrou, né? Agora foi meu limite, né? Não dá mais. Eu vou ter que pesquisar uma coisa de um lugar que esteja sempre aberto, porque não dá para pesquisar em lugar que fecha, né? Aí sobrou o quê? A arte sacra, porque as igrejas geralmente estão abertas, arte sacra e arte cemiterial, porque os cemitérios não fecham. Aliás, agora estão até de noite abrindo, né? Então, eu digo, não, eu vou optar por um dos dois, arte sacra ou arte cemiterial. Aí eu pensei, as igrejas de vez em quando fecham, e o cemitério não fecha nunca, então eu vou para o cemitério, tá? Mas eu vou querer só a parte artística em si, né? Aí eu optei para a estatuária nos cemitérios de Porto Alegre. Aí selecionei alguns cemitérios, porque tem muitos, né? Eu selecionei os seguintes: Santa Casa, São Miguel, Luterano 1, Luterano 2, São José 1, São José 2. Então, esses seriam os cemitérios que eu pesquisaria. Os 2 luteranos, os 2 São Josés, Santa Casa, São Miguel. Bom, aí eu comecei a organizar a pesquisa e, para surpresa minha, apareceu muito mais do que eu imaginava. Uma grande quantidade de escultores brasileiros que estão presentes nos nossos cemitérios, inclusive o Vilares, no túmulo do Júlio Castilhos, o Pinto e Couto no túmulo do Pinheiro Machado, e assim vai uma quantidade enorme de escultores do Brasil inteiro, e do Rio Grande do Sul praticamente todos estão presentes nos cemitérios. Sendo que o destaque é o Lonardi, que aliás a Regina está pesquisando agora, o Lonardi e o Arjonas, um espanhol, e o Lonardi de origem italiana. Então eu me concentrei na estatuária. De passagem, assim, alguma coisa dos vitrais, mas a minha concentração era estatuária. Sendo que os cemitérios luteranos têm uma quantidade imensa de estatuária, porque os alemães gostam muito de estátuas, especialmente estátuas alegóricas. A saudade, o sofrimento, a lembrança, né? Toda essa parte alegórica, os alemães gostam muito. Tá? O luterano tem uma riqueza, se vocês forem aqui em Porto Alegre, vocês vão se espantar
a riqueza da estatuária dos cemitérios luteranos, sendo que a maior estátua de Cristo do Rio Grande do Sul está no luterano. Uma estátua de Cristo com 4 metros de altura, em cima do túmulo da família Bopp, no cemitério luterano, no Luterano 1, o antigo. Tá? A gente entra, lá já no fundo já vê aquela estátua gigantesca de Cristo Rei. Tá? Família Bopp, que era a dona da cervejaria Brahma. Aí eu fiquei espantado com a quantidade de material que apareceu. Mas eu fiz a pesquisa, apresentei a dissertação, foi aprovada lá, com algumas restrições, porque eu tive que enfrentar um problema que era assim, as pessoas achavam que cemitério não é tema de dissertação. Havia uma resistência, eu tive uma dificuldade bastante grande nesse aspecto, porque achavam que cemitério não tem arte, então não é tema de dissertação. Eu lutei bastante para convencer que eu podia fazer um trabalho sobre arte cemiterial, mas no fim a coisa funcionou. A partir daí, apareceram alunos interessados em continuar essa pesquisa. Então apareceram 7 alunos, 4 homens e 3 mulheres, que formaram o núcleo inicial dos cemiteriais. Tá? Até vou mencionar porque é uma homenagem que eu quero prestar a eles. As 3 mulheres, Kate, Sabrina, Juliana. Os homens, Tiago, Mateus, Fábio, Daniel. 4 homens os iniciadores do grupo cemiterial. Daniel faleceu há pouco tempo atrás agora, infelizmente, né? Mas foi um elemento fundamental na pesquisa. Meu Deus, eu não estou bem. Bom, aí aconteceu o seguinte, muita gente foi aparecendo e se inscrevendo no grupo, nós chegamos a ter 20 pesquisadores, agora estamos com 15. Teve uma época que tivemos 20. Percorremos a área alemã toda, a área italiana toda, a área portuguesa em grande parte, com exceção da fronteira da Argentina, que não fomos, a Alegria de São Gabriel, já na área mais ou menos lusa, né? Então a pesquisa foi se desenvolvendo com muita rapidez, percorremos todo o estado quase, e conseguimos que a PUC publicasse o trabalho. Está publicado com o nome Cemitérios do Rio Grande do Sul, Arte, Ideologia, Sociedade. Uma publicação da PUC, que publicou achando que ninguém ia se interessar por cemitério. E por incrível que pareça, a edição se esgotou rapidamente. A PUC já vai planejando a 3ª edição agora, porque já saiu a primeira, já saiu a segunda e agora estão planejando a 3ª edição do nosso livro. Tá? Só que aconteceu o seguinte, a minha ideia era arte cemiterial, estatuária. O grupo que foi entrando foi ampliando os objetivos da pesquisa. Aí começou a entrar inscrições, fotografias, a visão de morte, a visão da eternidade, a religião começou a aparecer muito, né? A simbologia, alguns cemiteriais se concentraram na simbologia, apareceu, você imagina, apareceu dezenas e dezenas de símbolos, tudo que é tipo, né? A simbologia luterana, a simbologia católica, a simbologia maçônica, muita coisa da maçonaria, começou a aparecer símbolos maçônicos, né? Então o nosso trabalho foi se ampliando, ficando imenso, né? Atualmente nós temos uma quantidade enorme de pesquisadores pesquisando de tudo, sendo que a visão de morte da comunidade, vamos dizer assim, nos levou para um terreno mais antropológico, né? Nós temos alguns pesquisadores que estão nessa área antropológica, na visão de morte, como a comunidade vê a morte, né? E vê os cemitérios também, né? Então a coisa cresceu muito. Atualmente nós estamos
com um grupo grande, ainda uns 15 pesquisadores, e até alguns vão participar do nosso encontro. O Tiago, que está em Portugal, vai mandar uma comunicação. Então, nós temos, assim, muito grande. Eu acho que cresceu muito o nosso trabalho, né? E sendo que a área italiana e alemã foi toda pesquisada. A área portuguesa que ficou um pouco de lado. Mas mesmo assim pesquisamos Pelotas, Rio Grande, São Gabriel, Alegrete, né? Não fomos ainda à Uruguaiana, que também é uma área muito importante na nossa pesquisa. Então, pessoal, eu tenho um prazer enorme de estar aqui com vocês. Infelizmente, eu não vou poder ficar muito tempo hoje, porque a minha esposa está muito mal. Ela teve que ser internada no Divina Providência. Meu netinho está se recuperando da leucemia, mas está em casa agora. A minha filha está em casa esperando notícias do hospital, porque não sei como é que a situação da minha esposa está. Ela está completamente demente, está com demência, né? E teve isquemia, teve AVC, então a coisa está muito complicada. E é por isso que eu vou passar muito rapidamente por aqui. Eu quero fazer uma referência, antes de encerrar a minha apresentação, que o Daniel e eu pesquisamos a nobreza imperial no cemitério da Santa Casa. Aqui a nossa apresentação hoje seria essa. Eu e o Daniel apresentaríamos os titulares do Império que estão no cemitério da Santa Casa. Um conde, 2 viscondes e 6 barões que estão no cemitério da Santa Casa. Todos na Santa Casa. No cemitério de São Miguel tem um conde francês, mas não é titular brasileiro. Os brasileiros estão todos na Santa Casa. O conde de Porto Alegre, 2 viscondes, São Leopoldo e Pelotas, e 6 barões. A parte visual, a Regina, nossa pesquisadora cemiterial, vai apresentar a parte visual dos túmulos, né? Ela fotografou todos eles. Eu e o Daniel apresentaríamos nosso levantamento. O Daniel estaria agora no fim, mais inclinado a apresentar a pesquisa que ele estava fazendo do túmulo da arquiduquesa Antônia, uma arquiduquesa austríaca que ficou morando aqui em Porto Alegre, no bairro Berlim Novo. Ela ficou morando aqui, depois da Revolução na Áustria, ela saiu para o mundo e veio parar, acabou aqui em Berlim Novo, né? E o Daniel estava preocupado em localizar o túmulo da arquiduquesa Antônia. Parece que localizou, até a Vera deve ter mais informações, que a Vera ajudou o Daniel nessa pesquisa. E o Daniel apresentaria, junto comigo hoje, a pesquisa. Ele se concentraria na arquiduquesa Antônia e eu nos titulares do Império. Infelizmente o Daniel não está aqui, eu vou representá-lo, né? Lembrando a sua imensa dedicação à pesquisa, né? Ele foi um iniciador também da visitação ao cemitério, treinou o pessoal que atualmente orienta a visitação, e nós devemos muito à atuação do Daniel, que infelizmente partiu antes do tempo, né? Com 42 anos. Então, pessoal, eu infelizmente não vou poder ficar muito tempo aqui hoje. Eu vou voltar para a casa da minha... Eu estou morando com a minha filha no momento, porque a minha casa, com a doença da minha esposa, com a demência dela, a minha casa foi fechada e a minha biblioteca está lá, fechada na minha casa. Eu estou com 20 mil livros, não sei o que vou fazer com esses 20 mil. Agora estou pensando em chamar um sebo e vender os que eu não vou usar mais, né? Porque vocês imaginem, a minha pesquisa agora está se concentrando nos cemitérios e no Brasil Colônia. Então eu estou pensando o que fazer com a minha biblioteca. Mas a minha participação hoje é uma pena, porque eu gosto muito dessa nossa vivência. É muito enriquecedora, né? Como eu disse, a gente se enriquece muito com essa nossa vivência.
vem gente do Brasil inteiro. A pesquisa do nosso amigo aí, do Eduardo, ele pesquisou o cemitério de Formosa, que eu nem fui, né? Eu nem fui, ficou por conta do Eduardo. Eu fiquei na Consolação e no cemitério de São Paulo. Eu fiquei nesses dois lá em São Paulo, que aliás são riquíssimos, né? Então, recomendo que vocês reservem um tempo quando forem a São Paulo, porque é muito rico. E por estranho que pareça, tem muita estatuária de escultores gaúchos que estão lá na Consolação. Tá? Também, né? A Elísia foi uma coisa interessante, porque eu fiz a minha defesa da dissertação e depois a Elísia ficou sabendo. Tá? Então a Elísia fez contato comigo e veio a Porto Alegre. Então nós nos encontramos e eu tive o prazer de apresentar para a Elísia os nossos cemitérios. Né? Aí parecíamos dois malucos, correndo pelo cemitério para cima e para baixo, a Elísia fotografava e eu explicava. Né? E as pessoas assim, achavam que nós éramos, sabe lá o quê, né? Porque vocês imaginem, nós dois correndo por vários cemitérios, tentando, eu tentando mostrar para a Elísia o que nós tínhamos. E a Elísia interessadíssima, como sempre, né? Então, aí surgiu a ideia do encontro de São Paulo. Aí vamos para São Paulo, vamos fazer o encontro em São Paulo. E aí lá surgiu a ABEC. Né? E esse encontro foi maravilhoso, né? Muita gente compareceu. A Elísia organizou muito. Né? Aí eu tenho que fazer um agradecimento muito grande para a Elísia, para o Eduardo e para a nossa madrinha cemiterial, que é a professora Vera. A Vera, que é daqui da casa, a Vera é a nossa madrinha cemiterial. Ela sempre nos convida para o encontro de raízes, que tem em todo o estado. E a gente vai para pesquisar os cemitérios da região onde está acontecendo o encontro. E a Elísia, aliás, a Vera, ainda consegue mais. Quando nós não conseguimos viajar, ela consegue condução. Ela consegue, nos leva para tudo que é lugar. Né? A Vera é a nossa madrinha cemiterial. Né? Um agradecimento todo especial para a Vera, porque eu acho que dificilmente alguém se dedicaria tanto, né, a esses encontros de raízes e a patrocinar a nossa pesquisa. Muito obrigado para a Elísia, muito obrigado para o Eduardo, muito obrigado para a Vera. Eu espero que vocês tenham uma convivência muito produtiva. Infelizmente eu não vou poder participar muito, mas dei meu depoimento aqui e a minha cemiterial Regina vai apresentar depois a parte visual, que ela fotografou os túmulos todos, vai apresentar para vocês tomarem conhecimento do que nós encontramos. Tá? Bom, para os iniciantes que estão começando a pesquisar agora, vocês têm aqui 3 exemplos de iniciantes da década de 80 e 90. E vocês perceberam que não foi nada fácil, né? Porque se hoje tem preconceito, vocês imaginam naquela época, né? Então, como o Belon falou, a dificuldade da PUC de aceitar. A Ana Tereza lá na USP conseguiu me aceitar, mas você vê, o Eduardo fez mestrado, depois não teve condições de fazer o doutorado. E eu lembro que na época, eu fui conversar com um professor da história também, lá na USP, que ele tinha feito um pequeno livrinho sobre o cemitério do Vale do Paraíba, nessa fase industrial, o CEP. E aí, quando eu cheguei para ele, falei que eu ia pesquisar os cemitérios de Ribeirão Preto, Região e Marmoraria, ele falou, não, você não vai conseguir nada. Né? Quer dizer, que de repente... E quando esse sociólogo fala que não quer ir porque ele não queria ser escada para os outros, na realidade ele fez um evento sobre morte na USP há muito tempo, e depois ele fez um folder sobre o cemitério da Consolação, só. Quer dizer que hoje, se ele fosse pesquisar cemitério,
nós seríamos escada para ele depois de 20 anos. Né? Quer dizer que, de repente, as pessoas falam bobagem, né? E depois a gente continuou e ele ficou. E o trabalho dele hoje, praticamente, o catálogo, simplesmente o folder, não é isso, Viviane? Nada mais. Né? E o folder ainda tem erros ainda. Quer dizer que, na realidade, nós hoje seríamos escada para ele, né? E também a dificuldade do Eduardo, que eu queria acrescentar, que quando ele fez essa editora, ele queria, em princípio, só fazer livros sobre cemitério. Quer dizer que, no fundo, é a ilusão, é o sonho, mas, infelizmente, naquela época, imagina, era muito difícil, né, naquela época. Então, assim, para os que estão começando, não é para desanimar, porque as dificuldades são muitas mesmo, mas, assim, a gente vai e continua e consegue, né? Então, eu queria comentar do folder do José de Souza Martins, que tem um erro lá, porque ele comenta do Antônio Prado. Antônio Prado não, irmão do Antônio Prado. Antônio Prado foi prefeito de São Paulo em 1902. E Eduardo Prado, aliás. Eduardo Prado, ele foi exilado em Paris e ele é o personagem, não sei se vocês leram o livro A Cidade e as Serras, e tem o Jacinto de Tormes. E lá o autor, ele opõe a pessoa do campo e a pessoa civilizada, entre aspas e tal, né, cheio de objetos inúteis, né, desabotoador automático de cirolas e assim vai, né. E esse camarada, ele morre aos 34 anos, mas isso foi em 1900 e pouco. E no túmulo dele tinha uma coluna partida. E ele fala, ele morreu jovem. Bom, em primeiro lugar, 1934 anos não era jovem, né? A idade brasileira média do período era 40 anos, né? Então não dá para fazer aposentadoria aos 65, né? Mas enfim, e na verdade o Eduardo Prado, ele pertencia à maçonaria. Então a interrupção a coluna interrompida é um túmulo maçônico, porque é um irmão que se foi. Então ele não soube explicar direito, escreveu besteiras lá, né? Então, só para colocar aí. E sobre o início, pessoal, é a força da semente, né? Até a Elisiana perguntou até quando eu fui presidente. Eu fui até Goiânia, fiquei 4 anos. E eu sempre me envolvo forte no começo das coisas, porque eu planto também lá, eu moro em sítio hoje. E eu sei como é que é, para nascer alguma coisa, a semente tem que ser forte. Então a gente tem que imprimir muito trabalho no começo para dar aquela força da semente mesmo. Então a força da semente foi lançada e está aí dando frutos aí até hoje. Então, queria primeiramente, antes de... Uma dica para quem está começando, tá? Porque eu encontrei muito problema por onde começar. Tá? Quando eu decidi pesquisar a estatuária cemiterial, por onde começar? Né? Qual seria o começo para quem está iniciando a pesquisa? Né? Olha, eu segui o seguinte roteiro. Marmoarias, comecei a ir nas marmoarias. As marmoarias me davam a relação da estatuária que eles faziam. E tinha um detalhe, vinham os moldes da Europa. Então o que acontecia era que as marmoarias recebiam os moldes, que eles chamavam de peças. Aí eu fui na alfândega e vi que frequentemente chegava aqui em Porto Alegre as peças, que eram moldes de estátuas, que depois eram feitas com pó de mármore. Não são de mármore, são de pó de mármore. Aqui na Santa Casa está cheia de estátuas que parecem mármore e não são, são pó de mármore. Os moldes chegavam e os escultores de Porto Alegre, trabalhando nas marmoarias, faziam as estátuas. Algumas, depois mais tarde, passaram a ser feitas de bronze. Mas no começo, as peças, como eram chamadas, eram moldes de pó de mármore. Que, inclusive, muita coisa que fica de Carrara.
Não, a gente pensa que vinha mármore de Carrara, não, vinha pó de mármore de Carrara. Então, para começo de conversa, a marmoraria é uma fonte preciosa para quem está começando. Tá? Aí eles têm a relação dos cemitérios, onde eles venderam obras, eles têm a relação dos escultores que trabalhavam para a marmoraria. Então, isso é muito rico. A informação dá um ponto de partida muito grande. Tá? Porque a gente tem... O começo é muito difícil. Tá? Nos primeiros momentos é muito difícil. Outra coisa difícil é a simbologia. Tá? Interpretar, como falou o Eduardo, o que é a coluna partida? Né? É o que morreu muito jovem, ou é o maçom, o irmão maçom? Né? Às vezes a simbologia tem duplo significado. Né? Então a simbologia tem esses dicionários de símbolos, que é uma fonte muito preciosa para nós. Né? A estante virtual, a gente tem acesso, a gente consegue muito dicionário de símbolos, né? Que ajuda muito na pesquisa da simbologia. Tá? Vocês procurem na estante virtual obras sobre simbologia. Tá? Nos enriquece muito. A parte antropológica é muito rica também. A estante virtual tem muita coisa sobre a ideia da morte. Philippe Arrier, os franceses que pesquisaram o significado da morte na sociedade. Em geral, para quem está começando, isso é muito rico. Começa por aí. Vamos ver o sentido da morte na comunidade. Tá? Então vocês têm um ponto de partida muito rico por aí. Tá? Para quem está começando, é fundamental marmoraria, procurar a bibliografia, tá? e ver, entrevistar os escultores que sobraram. Tem alguns que ainda estão vivos. Tá? O Arjona já morreu, mas o filho está vivo e produzindo para o cemitério ainda. O Arjonas Filho ainda continua vivo e produzindo para os cemitérios. Então é um personagem que pode ser entrevistado ainda. Tá? E ele tem uma riqueza de informação muito grande. Então, pessoal, sucesso na pesquisa, e espero que vocês tragam uma grande contribuição, porque nós já demos o que tínhamos para dar. Não, pelo jeito você continua dando ainda. Olha, eu vou botar uma coisa que é horripilante, né? Contando, vocês vão achar graça, mas é triste, porque a Prefeitura de Porto Alegre resolveu homenagear os professores antigos. Eu sou antiguíssimo, né? Então, fui homenageado. Aí chegamos lá, no salãozinho ali, os velhinhos, tudo já quase com o pé na cova, né? Eu sou um, estava com o pé na cova. O meu avô dizia assim: homem que se aposenta, bota o pé na cova. Bom, aí chegamos ali, estou sentando, tá tudo bem, um clima bonito, né? Aí chega a secretária de Educação e diz assim: vocês que já deram tudo que tinham para dar. Ai, opa, que história é essa? Imagina, nós, velhos, já demos tudo que tínhamos para dar. Então, já estávamos mortos, né? Olha, você não pode imaginar o que foi a tal cerimônia de homenagem aos velhinhos. A secretária de Educação tinha fama de louca. Não dá nem para citar o nome, porque ela tinha fama de louca marida. Bom, vocês imaginem, até por isso tivemos que passar. Ser chamado de velhos decrépitos, já deram tudo que tinham que dar. Mas vocês não se espantem, isso acontece nas melhores famílias. Bom, muito obrigado, pessoal. Então, dando continuidade à nossa manhã, vou falar primeiramente
apresentar melhor o professor Arre, né? Ele nasceu em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, teve sua formação em História e Geografia na PUC, especializou-se em História da Cultura Brasileira pela PUC em 1984 e concluiu um mestrado na mesma universidade em 88. Foi professor, então, durante 51 anos, sendo 41 deles, sua carreira profissional, dedicada à docência na PUC também. Sua principal contribuição na historiografia foi a sua pioneira análise histórica sobre a arte funerária, com a elaboração de uma dissertação intitulada A Estatuária Funerária em Porto Alegre, 1900 a 1950, defendida em 88. A partir desse trabalho, Bellomo criou, então, o grupo dos cemiteriais e publicou depois, posteriormente, o seu livro Cemitérios do Rio Grande do Sul, Arte, Sociologia e Ideologia, no ano de 2000. Em 2008, o livro foi, então, reeditado, né? Está aí ainda a ser vendido, vai sair uma terceira edição, então, coisa boa. Atualmente é membro de pesquisa do grupo do Círculo de Pesquisas Literárias e da Comissão Gaúcha de Folclore. Sócio fundador da ABEC, Bellomo também publicou vários livros, entre eles Estudos